Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Olá, o meu nome é Silvia Maia e hoje vamos falar sobre o arranque do ano letivo. Este volta a ser um ano em que faltam professores e funcionários, mas há novidades. A disciplina de cidadania sofre alterações e os telemóveis com ligação à internet passam a ser proibidos para todos os alunos até ao 6º ano. Para falar deste e de outros problemas, convidámos Filinte Lima, presidente da associação que representa os diretores de escolas, e Mariana Carvalho, em nome das associações de pais. Vamos falar também sobre a situação dos alunos estrangeiros, perceber se têm os mediadores que precisam nas escolas e como está o apoio dado a alunos com necessidades educativas especiais ou as obras das escolas degradadas. Mas começamos pela falta de professores, que separa sindicatos e ministério. Sindicatos, que fala em 276 mil alunos afetados, e Ministro da Educação, que diz que é um problema localizado que afetará só 1 a 2% das escolas. Mariana, este é ou não um problema que preocupa os pais? Ora bem, de facto a falta de professores é um dos principais problemas que nós identificamos neste momento. Não é um problema de hoje, não é? Nós já o conhecemos há alguns anos e, portanto, é fundamental que se encontrem aqui também estratégias, porque havendo, independentemente dos números, que tantas vezes não conseguimos apurar de facto quantos números ou quantos professores é que estão em falta ou quantos alunos é que não têm aulas ou quantas aulas não estão a ser dadas por este motivo, por falta de professores, sendo tão difícil apurar estes números para a Confab, para nós pais, enquanto houver um aluno, uma turma sem aulas, portanto o assunto não está ainda devidamente resolvido. E é um esforço que todos devemos fazer para encontrar estratégias para que de facto consigamos ter professores nas nossas escolas, para que os nossos alunos consigam também aprender aprender matemática, português, mas também aprender outras matérias que são fundamentais. Professor Filinte, perguntava-lhe como é que as escolas resolvem este problema da falta de professores. As escolas têm resolvido esses problemas recorrendo insistentemente a horas extraordinárias, mas isso não é solução. E há uma solução fácil. O Ministro da Educação, ainda durante o dia de hoje, disse que, a uma rádio, à Rádio Nacional, que nós tínhamos 20 mil professores profissionalizados que não foram colocados. Eu volto a repetir, 20 mil professores profissionalizados que não foram colocados, que esses professores vivem, portanto, acima do Douro, no norte do país, e ele tem que promover a 18ª medida. Ele não. O Ministro das Finanças tem que, de facto, apoiar os professores na estadia. Se os professores estão no norte do país, se a falta que se sente, os tais 2% de escolas que não têm professores em todas as disciplinas, se situam em Lisboa, em Valtejo e no Algarve, há uma medida que tem que ser incrementada, que é o apoio na estadia. Aliás, os senhores deputados têm esse apoio. Os membros do governo são apoiados na estadia quando estão a centenas de quilómetros de casa. Porque é que os professores, no momento de urgência e de muita emergência, não podem ser apoiados na estadia? Alguém vai do norte do país para Lisboa e Valtejo ou para o Algarve pagar 800 euros de uma renda de uma casa? Ninguém. Portanto, parece-me, de acordo com os dados que o Ministro da Educação facultou hoje numa entrevista que deu, que a solução, ou parte da solução, pode estar aí. A outra parte da solução é continuar, de facto, a valorizar a carreira docente, que durante largos anos foi desprezada. E de que forma é que deveria ser dado esse apoio? Eu reconheço e quero felicitar o Ministro da Educação que o apoio na deslocação já foi facultado a todos os professores. Isso é muito positivo. Ou seja, quem está a dezenas ou algumas dezenas de quilómetros de suas casas tem um apoio na deslocação. O que podia acontecer é quem está a centenas de quilómetros de suas casas, quem não pernoita na sua casa devido à distância, deveria dar esse apoio, um apoio monetário. Como eu disse, ninguém vai para Lisboa e Valtejo pagar 700, 800 euros por uma casa. Reconheço que há poucos concelhos
alguns concelhos, estou-me a lembrar de Oeiras e de Cascais, cujas autarquias disponibilizam de facto casas e quartos, que eu conheço até alguns, por 150 euros. É excelente. Esta situação está resolvida. E eu pergunto se Lisboa, estou a falar da capital, a autarquia promoveu ou tem algum interesse nesta situação. Zero. Não há nada. E é onde se situa pelo menos metade do problema, que é a escassez de professores. As escolas estão preparadas para garantir que os alunos do primeiro e segundo ciclo não vão usar telemóveis? As escolas estão a operacionalizar, de facto, a proibição que o Ministério da Educação fez chegar às escolas. Estão a criar regras, estão a ouvir os pais, estão a ouvir a comunidade educativa, os professores, os alunos. Isso é bastante importante. Num problema que não é da escola. É um desafio da sociedade. Eu espero que a sociedade acompanhe a escola neste pormenor. Ou seja, os nossos alunos vão deixar de ter acesso a um telemóvel com rede da internet. Eventualmente, penso que em algumas escolas irá haver um alargamento desta proibição ao terceiro ciclo, mas as escolas irão levar a bom porto esta proibição. O que eu pedi é que isto não se focasse só na escola, esta problemática, porque é uma problemática da sociedade. Nós vemos alunos que são cidadãos de plenos direitos a partir dos 18 anos, que constantemente, quando saem da escola, estão horas a fio no restaurante com os seus pais, a caminho de suas casas, nas suas casas. Quando vão descansar, supostamente estão até altas horas da madrugada agarrados ao telemóvel, ou seja, estão horas a fio fora da escola com o instrumento de trabalho, de diversão para alguns, durante muitas horas. Nas escolas é verdade que alguns estão há alguns minutos, porque é nos intervalos, 5, 10, 15 minutos, agarrados ao ecrã. Mas o grande problema não é na escola, é fora da escola. A escola, a sociedade, não se pode aliar deste desafio que eu acho que é imenso, quer para as crianças, quer para os alunos, mas também para nós adultos. Mariana, também sente que este é um problema que cabe a cada família dentro de casa e que se calhar a grande problemática não estava nas escolas? Ora bem, nós temos que... Há aqui vários desafios que nós temos em consideração. Primeiro, de facto, isto é um problema da sociedade e não é um problema exclusivo, lá está, como a professora Filinto Lima também estava aqui a dizer, não é um problema das escolas, é um problema da sociedade. E nós temos todos que olhar para nós próprios, porque começamos em nós adultos, porque o telemóvel hoje em dia, e quando falamos em telemóvel, estamos a falar de smartphones, de telefones inteligentes, não é? Nós todos, ou praticamente toda a gente, utiliza o telefone como uma extensão do seu corpo, não é? E, portanto, temos todos que olhar e tentar perceber que o telefone é exatamente isso, é um telefone, é um dispositivo que não faz só chamadas, não serve só para receber e fazer telefonemas, serve para muitas outras coisas e que hoje em dia a verdade é que estamos quase 100% em direto e conectados. E é exatamente esse exercício que devemos todos fazer. Quando olhamos para as escolas, é preciso muito mais do que simplesmente proibir, até porque quando nós falamos em proibir os telemóveis nas escolas, não é bem isso que de facto está previsto, porque está previsto a proibição da utilização, mas vamos continuar a ter o contexto, especialmente o contexto pedagógico, quando for permitido, que podem ser em diversas circunstâncias, até a solicitação destes dispositivos. E pronto, eu recordo, e bem, que neste momento nas nossas escolas nós não temos todas as condições, quer de infraestrutura, quer de equipamentos, para termos os nossos alunos, os nossos professores e outros técnicos com o devido operacionalidade da conexão, da questão, por exemplo, de computadores, de rede de internet, de tomadas para ligarmos os computadores, por exemplo, quando necessitam de carregar, e, portanto, há uma necessidade de um complemento deste dispositivo. Quando nós falamos, isto é um risco, quando nós falamos que é proibido, muitos dos pais, e bem, vão optar por não levar estes dispositivos, os seus filhos não levam estes dispositivos para a escola. Mas depois, em contexto pedagógico, vai ser solicitado. Portanto, a Confab acredita
todos concordamos que é necessário regras. Sem dúvida absolutamente nenhuma que é muito importante ter regras, mais do que isso também, sensibilizar e ensinar também aos nossos filhos, aos nossos alunos, mas também a toda a comunidade, a importância e a pertinência, lá está, de sabermos utilizar este dispositivo. Eu perguntava, professor Filino, se as recomendações que foram enviadas para as escolas há pouco mais de 2 semanas são suficientemente claras e se não criam nas escolas algumas dúvidas sobre até onde é que se pode levar o telemóvel, se pode ser usado nas aulas, como é que olharam para estas recomendações? É claro que os telemóveis podem ser usados nas aulas, isso é ponto assente. Também podem ser usados por alunos por questões de saúde e por aqueles alunos com, de facto, um baixo nível de aprendizagem em relação à língua portuguesa. Estou-me a lembrar dos alunos imigrantes. Agora, as escolas, os conselhos gerais, os conselhos pedagógicos, conhecedores da sua realidade, irão tentar operacionalizar aquilo que é pedido de uma forma abstrata, geral, pelo Ministério da Educação, que é a proibição do uso do telemóvel no primeiro e segundo ciclos. Isto é pacífico. Agora, o que está a ser discutido em muitas escolas é se essa proibição se pode alastrar, se pode estender ao nível do terceiro ciclo. E eu estou convencido que isso poderá acontecer em muitas escolas, porque as escolas do nosso país, as escolas públicas, muitas delas têm, como sabemos, o segundo e o terceiro ciclos no mesmo espaço, e será muito difícil aos nossos funcionários, que já são poucos, que já têm muitas funções, de facto, andar a perceber se aquele menino é do 6º ano, se o outro é do 7º ano. É muito complicado e, portanto, penso que muitas escolas irão estender esta proibição ao terceiro ciclo, e as escolas, neste momento, estão a tentar, da melhor forma, criar regulamentos. Cada escola irá criar o seu, portanto, em relação a esta proibição do uso do telemóvel, que é um problema, na minha opinião, é um desafio para a sociedade e não só para a escola. A escola irá colaborar dentro das suas funções, mas eu gostaria que este desafio se promovesse, se prolongasse para a sociedade, porque não é só nosso. Ou seja, acredita que nas escolas em que o segundo e o terceiro ciclo funcionam no mesmo espaço, será certamente alargado na grande maioria dessas escolas, ou seja... É uma possibilidade. A outra possibilidade é aumentar o número de funcionários, que são tão poucos como já sabemos, nas escolas. Aliás, é um repto que eu aqui lanço ao Ministro da Educação, é que atualize não só por isto, mas também por isto, atualize a portaria dos rácio, que já tem mais do que 3 anos, que é aquela portaria que tem uma fórmula que no final indica quantos funcionários é que as escolas têm direito. São necessários em muitas escolas mais funcionários, não só por este motivo, mas também, e se calhar vamos falar a seguir nisto, para apoiar os alunos com necessidades específicas. Perguntava a Mariana se esta também é uma reivindicação dos pais, a necessidade e a percepção de que faltam funcionários nas escolas para apoiar os alunos e onde é que sentem mais essa falta? Claro que sim. Aquilo que temos vindo também a reivindicar, que é uma reivindicação, é de facto a revisão desta portaria, a portaria dos rácios, até porque efetivamente a portaria continuam a ser contabilizados profissionais que estão, por exemplo, que não estão ao serviço, que estão, por exemplo, de baixa médica ou atestados, e eles continuam a contar como número e não estão efetivamente nas escolas. Para além disso, do ponto de vista dos cálculos que são depois, digamos, executados, não é? Que são calculados, o número é subejamente inferior àquelas que são as necessidades. Considerando também que, do ponto de vista de carreira destes assistentes operacionais, já tive a oportunidade de dizer várias vezes que o assistente operacional pode ser aquele funcionário, aquela pessoa que está na portaria, pode ser a pessoa que está a fazer uma limpeza, pode ser a pessoa que está a apoiar num serviço administrativo, pode ser a pessoa que está a cuidar de uma criança com necessidades educativas especiais. E, portanto, há aqui imensas funções que estão nestes assistentes operacionais e, portanto, é fundamental que se reveja também aqui as características destas pessoas, né, que são profissionais, e a
a sua formação também. A par disto, e também linkando aqui um bocadinho com o telemóvel, muitas vezes nós continuamente proibimos de facto, e proibimos porque muitas vezes também não temos assistentes operacionais para vigiar os recreios e, portanto, proíbe-se jogar à bola ou correr, não temos assistentes operacionais para estar nos espaços como os polivalentes e, portanto, estão proibidas que as crianças fiquem nos polivalentes, as bibliotecas estão fechadas por falta de recursos e, portanto, os recursos nas escolas continuam a faltar e continua a ser aqui uma grande lacuna nas nossas escolas e, portanto, aí temos todos que reivindicar a necessidade de aumentar estes números e estes recursos para as nossas escolas, para a salvaguarda também da saúde, da parte das questões físicas e emocionais das nossas escolas. A Filipe Lima perguntava-lhe se tem algum levantamento sobre qual seria o número ideal destes profissionais nas escolas. Seria o dobro? Seria... Nós não temos nenhum levantamento, mas posso dar casos concretos. Nós precisamos, por exemplo, em relação aos assistentes operacionais, mais funcionários, por exemplo, para apoiar os alunos com necessidades específicas. Precisamos das escolas de mais terapeutas. Precisamos da escola de uma figura que está a emergir, que é o técnico de informática, que muitas vezes pode ser um lugar que pode ser efetuado por alguém ao nível do 12º ano. Não queremos que há um engenheiro da informática, não é isso. Mas, na verdade, é uma portaria que está desatualizada, desadequada, tendo em conta, de facto, a evolução que a escola e a escola pública sofreu nos últimos anos. São necessários mais centenas de funcionários, com certeza, nas escolas públicas, tendo em conta o rácio que nós temos, que está desadequado e que não reflete a realidade das nossas escolas e das especificidades dos nossos alunos. Cada vez é um corpo mais heterogéneo, portanto, que existem nas nossas escolas. O Ministério da Educação seguramente que, atento a este problema, fará atualizar esta portaria e fará chegar mais funcionários às escolas públicas portuguesas. Sobre a educação especial, a falta destes profissionais, o que é que na prática se traduzem? Ou o que é que estes alunos que precisam deste apoio acabam por não poder fazer porque falta ali um técnico? Será que me pode dar 2 ou 3 exemplos? São necessários mais técnicos, por exemplo, para efetuarem as terapias, as diversas terapias que estes alunos deverão ter por direito próprio nas escolas do nosso país. É preciso aumentar o número de profissionais também, de professores da educação especial. Cada vez temos casos mais graves, cada vez temos casos mais específicos e é necessário aumentar a qualidade, que eu reconheço que é elevada, é bom dizer isto, que a educação especial presta nas escolas públicas portuguesas. E eu, sinceramente, estou mais preocupado até depois dos 18 anos. Estes alunos estão connosco até aos 18 anos, até aos 20 anos, fazem um progresso muito positivo. Os pais, de uma forma global, estão muito contentes com o trabalho que é efetuado pelos nossos profissionais das escolas. O grande problema é seguir. É que muitos deles, saindo da escola obrigatória, completando o 12º ano, eles vão para casa, porque muitas vezes não há APP, ACDM que os receba, não há SESTIs que os recebam, porque não há lugares para estes alunos. Aqui o que eu peço ao Governo é para que aumente o número de facto de utentes que possam frequentar estas instituições, porque muitos deles saem do Ministério da Educação, porque deixam de ser nossos alunos e infelizmente passam para o Ministério da Casa, que não existe, mas vão para casa, regridem, em prejuízo dos seus pais, que muitos deles têm que abandonar os seus empregos. Aquilo que se pede é mais vagas para que estes meninos possam prosseguir o seu percurso, sobretudo profissional. Filipe Lima, perguntava-lhe agora também sobre os alunos estrangeiros, que são uma presença cada vez maior nas escolas. Há agora cerca de 158 mil alunos. No ano passado, o Governo anunciou mediadores linguísticos e culturais. Já estão nas escolas, agora em setembro? Esses 150 mil alunos têm sido apoiados por nós no âmbito de português de igualdade materna, no âmbito de integração que nós tentámos fazer com eles e também no ano passado, a partir de fevereiro, no âmbito dos 286 mediadores linguístico-culturais que chegaram às escolas. Agora, vamos pasmar. Estes 286 mediadores que o ano passado chegaram às escolas públicas, neste momento, a partir do dia 1 de setembro, estão no desemprego.
e nós, diretores, podíamos, na minha opinião, reconduzi-los à distância de um clique. Mas não nos deixaram fazer. Neste momento promovemos o concurso para mais de 200 lugares. O Ministério da Educação, e bem, juntou estes 286 mais algumas dezenas de mediadores, mas neste momento temos zero. Porque estamos com um concurso que vai demorar semanas, eventualmente alguns meses, que eu acho que era desnecessário. Muitos dos diretores, com certeza, tinham todo o prazer em reconduzir os mediadores que o ano passado chegaram às suas escolas. Não nos deixaram, estamos com um concurso, irá demorar algum tempo, que eu acho que de modo desnecessário. Uhum. E até lá, como é que estes alunos irão estar nas escolas? Até lá, eles estarão acompanhados pelos nossos funcionários, estarão em contexto de sala de aula, com certeza, com muitas dificuldades, como sabemos. Estarão numa primeira fase também o português de língua não materna, portanto, estarão enquadrados. Agora, e nós sabemos fazer melhor do que ninguém, deixe-me dizer-lhe, mas sem este apoio destes mediadores, é mais difícil a tarefa dos nossos professores e das escolas. Mas com certeza que as escolas públicas, com os cursos que têm, irão fazer o melhor para que eles se sintam integrados e para que rapidamente também, que isso é essencial, eles aprendam a língua de Camões, muitas vezes também com diversos eventos que as escolas poderão proporcionar. Uhum. Para terminar, falava sobre a questão das escolas, que existe uma lista de cerca de 500 escolas que precisam de obras. Voltava assim novamente, Filinto Lima, para se me consegue dar exemplos práticos de que tipo de problemas é que existem nestas escolas. Quando se fala em obras urgentes, o Ministro da Educação disse esta semana que as obras só vão arrancar no segundo semestre do próximo ano. Vai a tempo? E o que é que significa para estes alunos esperar, se calhar mais um ano, pelas obras? O que é que falta nas escolas? Neste momento, mais de 500 escolas estão sinalizadas que necessitam de obras muito urgentes ou urgentes. Nós temos escolas de excelência, é bom dizer-se, a nível do edificado. Mas também temos escolas que, de facto, onde chove em alguns espaços, onde os nossos alunos continuam a passar frio. Há uma melhoria nos últimos anos do edificado, há essa preocupação, mas agora o que nós pedimos é que rapidamente estas obras de facto passem do papel do anúncio à prática. E eu reconheço que em Portugal os concursos públicos fazem demorar muito tempo uma obra destas normalmente demora ano e meio a executá-la no terreno, mas demora muitos anos o processo concursal. Nós estamos num país burocrático. Nós queremos diminuir a burocracia, mas cada vez temos mais burocracia. Quer em papelada, quer a burocracia digital. Portanto, é preciso que estas obras, mais de 500, passem à prática, porque temos alunos com condições de trabalho de excelência em imensas escolas públicas portuguesas, mas também temos meninos e meninas que de facto têm que levar no inverno para as salas de aula a mantinha, porque está frio, e é preciso criar condições também para que estes alunos tenham as melhores condições de trabalho para obter bons resultados. Uhum. Para o fim, deixava então as alterações à disciplina de cidadania, que foram polémicas e tornaram-se quase como uma prioridade na área da educação. Perguntava, Mariana, se a disciplina tal como estava desenhada preocupava os pais. Ora bem, a disciplina de cidadania, como tantas outras, tinha necessidade de uma revisão. Vários agentes já tinham identificado esta necessidade, mas também a necessidade do ponto de vista da operacionalização. Os professores são extremamente competentes nas suas matérias, sem dúvida. Ainda assim, há necessidade de acrescer aqui competências diferenciadas através também de outros profissionais, como por exemplo os profissionais de saúde, porque há determinados temas, não é, que o essencial acaba por estar ligado, por exemplo, à saúde. E, portanto, esta revisão da disciplina era aguardada. Ainda assim, há aqui muitas questões que ainda não temos todos os pormenores e, portanto, muitos pais ficaram e estão preocupados. E às escolas, agora vai caber aqui a operacionalização e aqui a redação e o envio do documento, não é, para o Ministério até dezembro, em como vão operacionalizar aqui estas alterações à disciplina de cidadania.
A Filino perguntava-lhe também o mesmo, se era uma preocupação nas escolas esta questão da disciplina de cidadania. O que eu acho é que isto foi um problema mais político do que pedagógico. Embora reconheça, houve aqui uma evolução positiva, mesmo em relação ao primeiro documento que o Ministério da Educação apresentou. Era um problema, ou era uma disciplina, e o foco do problema tem a ver com a sexualidade, que agora vai entrar na dimensão, portanto, da saúde. As escolas, como disse a doutora Mariana e bem, irão até o dia 12 de setembro, um prazo que me parece curto, portanto, propor o seu documento em relação a esta disciplina que me parece muito importante e que não terminou, continua, portanto, no sistema educativo nacional. Agora, o que eu pedi ao Ministério da Educação, deixem as escolas trabalhar. Confiem nas suas escolas. Nós temos um farol, que são as aprendizagens essenciais, e até ao dia 12, em algumas escolas, se calhar teremos que alargar o prazo, nós iremos produzir o melhor documento possível. Mas, na minha opinião, em agosto, falou-se muito desta situação, que foi um caso mais político, sinceramente, do que pedagógico. Deixem os nossos professores trabalhar, confiem na escola pública, iremos fazer um ano o melhor possível com os recursos humanos que temos, e que gostaria de dar uma outra mensagem: confiem nos professores, confiem nos diretores, nós faremos o melhor que podemos todos os dias em prol do aumento da qualidade da escola pública e das aprendizagens dos nossos alunos. Ok, muito obrigada, agradeço aos dois a vossa presença aqui neste episódio do podcast. Obrigada. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.